Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Aqui é a tia Bárbara Sattler. Eu sei que eu tô há um tempo sem falar com vocês, mas eu estou morrendo de saudades. Sério, gente, eu queria muito que a gente estivesse lá na igreja, lá na nossa salinha, no segundo andar da igreja, que a gente pudesse se abraçar, se beijar, contar como é que foi a escola essa semana, contar o que vocês vão fazer no domingo de sol. Mas infelizmente a gente ainda tá aqui pelo computador, pela televisão, e já já vocês vão ver, já já a tia vai agarrar muito vocês, hein? Tá vendo, Lu? Tá vendo, Laurinha? Tá vendo, Matheus, Ian, Clarinha, todos vocês, né? Samuel, vocês todos moram no meu coração, a tia tá morrendo de saudade. E hoje, mais uma vez, a tia veio contar uma história de quem? Da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu já mostrei aqui várias vezes. A Bíblia da tia Bárbara é enorme e eu leio ela todos os dias. Todos os dias eu faço uma oração, leio a palavra de Deus para eu saber a vontade do Papai do Céu para minha vida, né? E hoje a tia Bárbara vai contar uma história que eu acho que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Que se chama a história de Esther. É no livro de Esther. Mas antes, vamos fazer uma oração para agradecer ao Papai do Céu por esse dia lindo, para agradecer pela saúde. Vamos lá então. 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra estão, cruzo a Deus em oração. Meu Deus, Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criança aqui, pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada professor, de cada um que está aqui. O Senhor sabe de todas as coisas e nós queremos agradecer por, apesar dos momentos difíceis que estamos vivendo, nós termos saúde, nós estarmos em família, felizes, termos um abrigo, termos uma casa, comida e tudo mais. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esse dia, abençoe essa aula, que essa aula entre no coração de cada um que escutou aqui. Que o Senhor nos traga de novo as visitas presenciais para que a gente possa se abraçar, se beijar, estar juntos novamente. Em nome de Jesus, amém. Vamos contar a historinha então? Então é para abrir a Bíblia lá em Esther. Eu vou trazer até, sabe o que? Vou trazer a historinha aqui para vocês verem. Vamos lá. Essa é a história de Esther. Vocês sabem quem foi Esther? Esther era essa moça aqui, tá vendo essa moça? Sabe o que ela era? Ela era uma rainha. Usava coroa e tudo aqui, ó. Ela era rainha. Antes dela ser rainha, ela era uma pessoa comum, né? Uma moça muito linda, muito bonita. Ela era reconhecida por ser super formosa. E ela era judia, né? Ela era do povo de Deus. E aí ela se casou com o rei. O rei tá bem aqui no cantinho, já já vou mostrar ele maiorzinho. O rei da Pérsia. E o rei da Pérsia não sabia que ela era judia, né? Que ela professava essa religião, que ela acreditava em Deus. Ele não sabia disso. Mas, então, eles se casaram e ela foi morar no palácio. A Esther tinha um tio que era muito amigo dela, muito próximo. E ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que tinha um amigo, um conselheiro, né, um ajudante do rei, que é esse moço aqui com essa cara de mal, que mentiu pro rei, enganou o rei e fez ele assinar uma lei para matar todos os judeus. Imagina só, inclusive a Esther poderia morrer por causa disso, né? Que coisa horrível. Quando a Esther descobriu, ela estava lendo a carta do tio dela, esse tio que contou pra ela. E ela ficou muito chateada. E ela pensou, poxa, eu como rainha, eu preciso fazer alguma coisa. Só o rei poderia impedir isso, né? Só que, vou contar um segredo pra vocês. Naquela época, ninguém podia visitar e falar com o rei sem que marcasse um horário na agenda dele, que era super difícil. Né? Só que ela precisava fazer isso urgente. E aí ela escreveu uma carta pro tio dela falando: olha,
você espalha a notícia, né, para todos os judeus para fazerem uma oração. Fazer uma oração a Deus e pedir para que tudo dê certo. Que eu obedeça à vontade dele. Porque se eu estou aqui no palácio é porque alguma coisa tem. Eu preciso ajudar o meu povo, né, o povo de Deus. E aí, mesmo sem marcar, ela foi na sala do rei. Ela foi muito corajosa, gente, muito. Quando ela chegou lá, eles acharam um absurdo. Vocês estão vendo a cara dele? Olha o rei aqui botando a mão assim. Quem entrou aqui sem pedir minha permissão? Né? Todo mundo aqui super chocado porque tinha entrado uma moça. Quando ela chegou perto, ele viu que era a rainha, era a mulher dele. E ele, como adorava a Esther, né? Ela era a esposa dele, ela era linda, era a rainha. Ele falou pra ela, tudo que você quiser eu faço, só me falar o que você quer. E aí, pra não falar naquela hora, né, ir direto ao ponto, porque ela estava com medo do que poderia acontecer com ela se ela falasse isso, ela falou, eu quero fazer um banquete, eu quero fazer um jantar pra você. E aí ele falou, claro, pode fazer. No dia seguinte, ela fez um jantar, dá pra ver aqui, ó, o banquete, dá pra ver tudo. E aí ela contou duas coisas pra ele. A primeira era, ela confessou pra ele que ela era judia, que ela acreditava em Deus, né, o nosso Senhor. E ele ficou chocado, mas a segunda coisa que ela contou pra ele chocou ele mais ainda, que foi que ela contou que esse rapaz aqui, que era o ajudante dele, tinha mentido pra ele e tinha feito ele assinar uma carta, uma lei que matasse todos os judeus. E que isso, poxa, era contra a vontade de Deus, né? Porque os judeus são o povo de Deus. E aí, o rei ficou muito triste porque foi enganado, né? E fez o seguinte, ele escreveu uma nova lei para proibir essa outra lei que ele tinha feito, para proibir que matassem os judeus. Então, assim, por conta... E ninguém foi morto, né? Então, por conta das orações dela, de todos os judeus naquela época, e por ela ter obedecido à vontade de Deus, mesmo sem saber se ela poderia se prejudicar com isso, ela obedeceu e Deus fez a vontade deles, porque eles pediram para o Papai do Céu, eles obedeceram à vontade dele e ele abençoou a eles, né? Então, o objetivo dessa história é mostrar pra gente que, apesar daqueles dias em que nossos pais pedem pra gente fazer alguma coisa e a gente fica um pouco chateado sem saber se aquilo vai ser bom pra gente, ou a gente acha que nossos pais estão pedindo uma coisa que vão machucar a gente, tenha uma certeza, os pais, eles só querem o bem dos filhos, então sempre obedeçam. Às vezes o papai e a mamãe falam assim, sai daí de cima, para de pular, e aí você fica chateado falando, poxa, meus pais só querem o meu mal. Pelo contrário, eles querem o seu bem, porque eles sabem que se você cair, pode te machucar. A mesma coisa é com Deus. A gente tem que obedecer a Deus, porque Ele quer o melhor pra gente. E foi como a Esther fez, né? Deus só queria o bem dela, por ela estar no palácio. Então ela fez o bem, ela fez o que ela deveria fazer. Ela salvou o povo judeu com a sua atitude corajosa, né? Então é isso, meus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado da história de Esther. Eu particularmente adoro a Esther. Inclusive a gente tem uma professora que é Esther e uma amiguinha da outra classe que também é Esther, né? Provavelmente em homenagem a essa Esther. É isso, tenham um bom domingo, um domingo abençoado com a família, brinquem muito, almocem, fiquem com seus pais e curtam muito esse dia, tá bom? Saudades, amo vocês!